em azulzinho aqui os infrassons, né? Então que vai de 0 até 20 Hz. Aqui no meio vocês têm aqui os sons que são audíveis, ou seja, que a gente consegue perceber, que vai aqui de 20 Hz até 20.000 Hz. E aqui a gente tem o ultrassom, né? Que a gente também, né, são, né, frequências superiores a 20 Hz. O que cai para a gente geralmente nos exercícios, né, é a velocidade do som no ar, né? Então no ar, pessoal, a velocidade do som ele pode chegar ali por volta, né, de 334, 340 metros por segundo, que é o que vocês estão vendo aqui, tá? Na água, o som na água, pessoal, ele se propaga com uma velocidade bem maior, né, olha, de 1.500 metros por segundo. E nos sólidos, ele pode, né, variar de 3.000 a 6.000 metros por segundo. Então vocês estão observando, né, que dependendo do meio, né, o som também vai se propagar de uma forma diferente, tá? E a gente pode, né, vocês viram aqui que tanto a onda mecânica, aqui no caso do som, quanto né, a onda eletromagnética, aqui no caso da luz, né, e do espectro aqui eletromagnético, né, vocês perceberam, né, não sei se vocês conseguiram perceber, mas a gente tem, né, três variáveis que são importantes. Então, quais são elas, né? Então, a gente tem ali o comprimento de onda, que a gente vai representar pela letra lambda, tá? Então, isso aqui seria o comprimento de uma onda, tá? A gente tem, pessoal, a frequência, que geralmente a gente representa com essa letrinha Ni, ou se vocês quiserem, vocês podem usar até o F, tá? Então, isso aqui seria frequência, tá? Tem a frequência, então essas ondas elas possuem, né, frequências, que é frequência de oscilação mesmo, tá? E vocês também têm a velocidade, tá? Então aqui, se for uma onda eletromagnética, pessoal, vocês usam o símbolo C, tá? Que é a velocidade da luz. Se for uma onda mecânica, como o som, que é uma velocidade bem mais baixa, vocês podem usar o próprio V. Então, né, essas duas representações aqui estão relacionadas com a velocidade de propagação. Então, velocidade de propagação da onda, tá? Aí uma pergunta que geralmente, né, e que é normal aparecer é o seguinte, né, como que essas três variáveis elas estão correlacionadas? Então, pessoal, elas estão correlacionadas por uma equação, né, uma equação bem simples aqui, que diz o que, pessoal? Que a velocidade de propagação, tá, da onda vai ser proporcional ao comprimento da onda vezes a sua frequência. Ou, se vocês preferirem, né, trocar aqui, colocar um Ni, né, para ficar mais bonito, né? Ou isso aqui para uma onda mecânica, né? Ou C, que é a velocidade da luz, lambda, opa, ficou feio aqui, vezes Ni, se for uma onda eletromagnética. Perfeito? Então, essa é a equaçãozinha que vocês têm que levar para a prova, né? Uma equação aqui importante que vai correlacionar velocidade, comprimento de onda e frequência. Vocês também podem estar perguntando, puxa, Lônia, você mostrou ali no gráfico, né, que tem que esse espectro eletromagnético, por exemplo, né, tem comprimentos de ondas diferentes, né? Então, por exemplo, o comprimento de onda do rádio é diferente do raio-x. Mas como que eu meço isso, né? Então tem várias maneiras, pessoal, de se medir isso, tá? A gente pode medir isso, por exemplo, fazendo experimentação, tá? Tanto de onda mecânica como de onda eletromagnética. E a gente pode fazer isso num esquema gráfico, tá? Então, por exemplo, toda vez que vocês, né, para vocês vai aparecer mais essa segunda forma, né? Então, toda vez que vocês tiverem um gráfico, tá? Ó, isso aqui eu estou tentando representar a oscilação de uma onda. Para você saber o comprimento dela, basta vocês medirem a distância entre dois picos. Então, isso aqui seria um comprimento de onda. Ou, pessoal, também a distância entre dois vales, tá? Então, olha, isso aqui seria o comprimento da onda, tá bom? Então, se tiver um gráfico desse, vai lá, meça a distância entre os dois picos ou meça a distância entre os dois vales que vocês estarão, né,
conseguindo, né, fazer essa medida, né, do comprimento da onda, tá bom? Aqui, olha, por exemplo, só para a gente fixar, né, que essa aqui é uma parte importante da matéria, né? Aqui, ó, aqui eu estou até deixando para vocês, olha, de uma maneira mais bonitinha aqui, mais completa nos slides, né? Como que a gente mede esse comprimento aqui que eu acabei de mostrar para vocês, ó. Então é só pegar a distância entre dois picos ou a distância entre dois vales, né? E aí você consegue calcular o comprimento da onda, né? E aqui também estou deixando, né, para vocês de onde sai essa equação aqui, tá? Que é a equação aqui da ondulatória, que é uma das equações fundamentais. Então sai lá do movimento, né, pessoal? Olha aqui, movimento de definições simples lá do movimento uniforme. Perfeito? Então nada assim de muito segredo. Aqui também, ó, estou mostrando, né, como se faz para determinar esses comprimentos e tudo mais, tá? Vamos aqui dar uma olhada nesses dois exercícios, né, aproveitando aqui, só para a gente treinar um pouquinho. Olha, diz assim o primeiro exercício, olha, as ondas eletromagnéticas foram previstas por Maxwell e comprovadas experimentalmente por Hertz no final do século XIX. Essa descoberta revolucionou o mundo moderno. Sobre as ondas eletromagnéticas são feitas as afirmações. Então vamos lá, pessoal, vamos prestar atenção no que está sendo dito aqui. Olha, diz assim: ondas eletromagnéticas são ondas longitudinais, tá? Que se propagam no vácuo com velocidade constante de 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Pessoal, tem um problema aqui, né? Qual que é o problema? Realmente elas se propagam no vácuo com velocidade de 3 vezes 10 oitava metros por segundo, só que elas não são ondas o que, pessoal? Longitudinais, né? Então elas são ondas o que? Transversais. Perfeito? Então toma cuidado com isso. Aí a segunda afirmativa que diz o seguinte, olha, variações no campo magnético produzem campos elétricos variáveis, que por sua vez produzem campos magnéticos também dependentes do tempo e assim por diante, permitindo que energia e informações, né, sejam transmitidas a grandes distâncias. Isso aqui é verdade, pessoal. Isso aqui, então, eu estou querendo mostrar para vocês, basicamente, é isso aqui, ó. É esse esqueminha lá do início da aula, ó, tá? Então você tem, né, uma onda eletromagnética, um campo elétrico oscilando, né, no tempo e um campo magnético aqui também oscilando, tá? E isso se propagando. Então isso é a forma que a gente tem para transmitir informação. É a forma, né, mais rápida, né, que a gente conhece, tá? Então se você quiser mandar uma mensagem para algum local, né, seria interessante você tentar mandar por meio de um pulso, né, eletromagnético. Então, isso aqui tá verdade, a segunda alternativa ali é verdadeira, pessoal. Aí, olha, 3, né? São exemplos de ondas eletromagnéticas muito frequentes no cotidiano. Onda de rádio, verdade. Ondas sonoras, não, pessoal. Micro-ondas, sim. Raio-x, sim. Então, gente, pelo fato dele ter considerado aqui ondas sonoras, então a alternativa 3 está errada também, tá bom? Então a gente tem aqui que somente o que, pessoal? Somente a alternativa 2 é uma alternativa verdadeira. Joia? Vamos lá dar uma olhada aqui nessa segunda, tá? Essa aqui acho que eu vou deixar vocês pesquisarem um pouquinho e fazer, mas eu vou ler, olha. Um professor de física que ministrava a primeira aula sobre ondas dava exemplos de ondas eletromagnéticas, tá? Eletromagnéticas, ele não falou de onda mecânica, tá? Então ele dizia, são exemplos de ondas eletromagnéticas, ondas de rádio, perfeito, pessoal. A luz, também, perfeito. As ondas de radar, ok. Raio-x e raio gama. Um aluno entusiasmado completou a lista de exemplos dizendo, né, raios gamas e betas, tá? Então aqui, olha, o professor já tinha falado a respeito do raio gama, tá? Então se vocês olharem aqui, olha, tá? Realmente eles aparecem, né? É um tipo de onda eletromagnética, tá? Com uma frequência extremamente alta, ou seja, carrega uma energia muito grande, né? Então se você ficar próximo de uma fonte de raio gama, você praticamente, o que, pessoal?
tá morto, né? Não tem condição, né, de você sobreviver. E aqui ele, pessoal, ele adicionou raios betas, tá? Bom, aí fala assim, ó, pode afirmar que pelo menos um exemplo citado pelo professor está errado. Se vocês olharem, pessoal, o professor citou todos os exemplos corretamente. Aí ele fala assim, olha, todos os exemplos citados pelo professor e pelo aluno estão corretos? Que já deixa uma dúvida porque a gente não sabe realmente qual que, né, é o que seria aqui um raio beta, né? Apenas um exemplo citado pelo aluno está errado? Tá? Os dois exemplos citados pelo aluno estão errados? Há erros tanto nos exemplos do professor quanto nos do aluno? Então, pessoal, uma pesquisa aí para vocês, né? Veja lá o que seria esses raios beta e veja se é, né, uma onda eletromagnética ou não. Olhando aqui, né, pessoal, já fica um pouco meio que óbvio a percepção de vocês, né? Lembre-se, pessoal, que quando você tem, né, um átomo instável, por exemplo, né, esse átomo átomo instável, tá, pessoal, é um átomo que ele tem um excesso de energia. Então ele vai tender, né, a natureza tende a eliminar esse excesso de energia para chegar, né, a um estado estável. Então, quando ele vai fazer esse processo, né, ele emite algumas partículas, né, alfas, betas, e emite também radiação eletromagnética. Então dê uma pesquisada nisso, tá? Para vocês chegarem aqui à conclusão correta. Tá joia? Então eu vou parando por aqui e logo eu venho com a sequência da resolução dos exercícios. Um abração. Então, olha, não se esqueçam, estudem bem essa partezinha aí, tá? Que ela é importante para a prova de vocês.